o que acontece hoje? Qual o grande medo que os Estados Unidos têm? Informação quente, boa. Qual o grande medo que os Estados Unidos têm? Os Estados Unidos, o próprio comandante Farinazo fala isso, tem grandes militares. A escola militar deles é boa. Anda depauperada, anda sem rumo, mas tem grandes militares, grandes analistas políticos. E esses analistas políticos, presta bem atenção nisso, eles acompanham o Putin. Do jeito que eu acompanho o Putin, do jeito que o comandante acompanha, que o Calazans acompanha, que todos os nossos cronistas aqui acompanham, que o Rogério acompanha, eles acompanham também. E eles sabem que o Putin tem um perfil. O perfil do Putin se chama movimento de segurança. Movimento de segurança é aquele caminhar de tropa na selva. Cada um coloca o pé aonde o outro tirou, para ficar apenas a marca de uma pegada. No final das contas, o cara não sabe se, aparentemente, só tem uma pessoa, e pode ter uma coluna com 50. É um deslocamento mais ou menos assim. O Ocidente sabe que o Putin, até agora, em nenhum momento ele blefou. O Putin sempre fez movimentos de segurança. Sempre. E o Jinping é novo nessa seara. Os Estados Unidos nunca se defrontou com o Jinping junto num tabuleiro de xadrez. E os Estados Unidos, por incrível que pareça, estão sós nessa. Porque eles criaram uma hegemonia tal na NATO que hoje eles não têm como dialogar. Dialogar como? Com o um dos melhores departamentos de espionagem e inteligência do mundo, que era a Inglaterra, M6, SAS é de ação, mas todo esse movimento, tudo isso, tudo jogado no lixo. 007 está desempregado, perdeu o emprego. E os Estados Unidos hoje se encontram sós nessa história do levantamento e análise. E o Putin tem uma história. Putin nunca blefou. Todas as vezes que o Putin falou alguma coisa, ele tinha. Nunca. E o Putin falou, não vai subir ninguém, e não subiu ninguém. Para quem não sabe, o grande humilhado na guerra da Ucrânia é a OTAN. São os Estados Unidos. Eles estavam lá dentro, estavam fornecendo arma, treinamento, e o Putin, sem cerimônia, entrou lá dentro, com todo mundo lá dentro, e falou, não se metam. Eles estão mandando armas, as armas estão sendo destruídas, os números eu já coloquei ontem aqui, não vou repetir. Eu estou ouvindo, você viu besteira. É um massacre. É um massacre que espera o final de setembro chegar e vemos como é que a gente vai conversar com o inverno à sua porta. Hoje, o Putin não tem interesse nenhum em destruir o Zelensky. Para quê? O que ele ganha destruindo o Zelensky? Ódio do povo ucraniano? Transformá-lo no Marte? O cara é um marginal, um delinquente. Como eu já falei, já há movimentos divergentes dentro da própria Ucrânia. Mas o que deu mais medo na Europa e nos Estados Unidos é que raio o Putin está escondendo. O que o Putin esconde? Ele, para fazer esse movimento, ele tinha que ter uma segurança. E a segurança são as armas hipersônicas? Não, não só. Não só. As armas hipersônicas assustam muito, principalmente as 11 banheiras, as 13 banheiras. Mas algo mais. O grande medo dos Estados Unidos hoje é que esse tititi de agências espaciais, de conversa com os chinos, como eles chamam, lutinos, tenha saído alguma arma na manga espacial. O sinal tocou lá dentro quando a Rússia, com o sistema S-500, o Prometheus, derrubou
um míssil, com um míssil, um satélite na órbita baixa da Terra, 400 quilômetros na vertical, ou na parábola. Destruiu, pegou um satélite velho seu desativado e falou, pega Rex. E Rex foi lá e derrubou o satélite. Daí, para armas, porque fica no ar a ameaça do Putin lá atrás. Nós temos armas de sonho. Nós temos armas que o Ocidente nunca jamais pensou que elas existissem. E a própria guerra da Ucrânia pode ser uma prova disso. Manter uma guerra de castigo, desgastante, onde 90% do armamento usado até agora é sucata da era soviética. Os T-72 é o maior exemplo disso. Foram a espinha dorsal, são a espinha dorsal. Agora entraram alguns T-80 e, finalmente, os T-90. Eu não sei se eles vão colocar o Armata lá, tem muito pouco Armata. Talvez eles não coloquem, ou sim. Os Tu-22, os Tu-160, Cisne Branco, que voltou a ser fabricado. Esse é o sistema de precisão de mísseis, de sistema de defesa. O sistema TOS é um sistema de defesa, não é um sistema de ataque em si, apesar da devastação que ele faz com o seu sistema de foguetes hiperbáricos, termobáricos. Ela é uma arma de defesa, porque toda arma curta ela é uma arma de defesa. O seu inimigo está muito perto de você. Então, a arma de ataque é uma arma mais longa. Você vê um Tulipan, você vê um 155 milímetros russo, está alcançando inimagináveis 70 quilômetros de distância. Com munição inteligente. Um Tulipan, esqueci, o Tulipan 233, eu acho, é uma imensidão, uma estupidez. Ele alcança 37 quilômetros. São armas de ataque. Só as outras que já fazem 6, 7 quilômetros, como o sistema TOS, apesar de você usar ele no ataque, ele é considerado uma arma defensiva, porque você já está perto demais do seu oponente. E o grande medo dos Estados Unidos é esse enigma, porque ele criou enigmas em cima das 8 armas que ele apresentou em 2018. Em 2018, ele apresentou essas 8 armas revolucionárias. Mas todo mundo acha e tem certeza, primeiro, que por histórico você não mostra tudo que você tem. Segundo, porque o Putin jamais deu um passo desse sem mostrar tudo que tem, tendo mais alguma coisa. E o grande medo hoje vem do espaço. Ou seja, por ironia do destino, o governo russo começa a cair economicamente, tentando correr atrás dos Estados Unidos em cima de uma grande farsa, uma grande fraude, que foi a Guerra nas Estrelas, criada pelo Ronald Reagan. A Rússia foi correr, a União Soviética foi correr atrás e não conseguiu sucesso nenhum, porque não existia. Era uma produção da Disney. E depois disso, o resto é história. Se conta, tem vários desdobramentos, mas chegamos ao estágio. Só que hoje parece que a situação é diferente em relação ao que acontece na Ucrânia. Por isso, o medo, por isso, o receio, por isso, a prudência e tentativas em vão de criar sanções econômicas e tentar desconstruir economicamente um país que já se mostrou resistente e resiliente. Tem resistência e tem resiliência. Tá? Tem a flexibilidade suficiente para manter que a dureza do casco seja mantida incólume. Então, você tem flexibilidade com dureza, coisa rara de acontecer. Você tem isso tudo no tecido da Rússia. Enquanto os Estados Unidos perdeu seu tempo em farra, cuidando da hegemonia, um porre por dia, chegando bêbado todo dia em casa, gastando dinheiro a esmo, diligentemente, países
do Oriente preparavam um grande bote econômico, uma grande armadilha econômica para o dólar e para os Estados Unidos. E, do outro lado, a Rússia preparava também com a China, mas não em primeiro plano, uma armadilha militar. A Rússia e a Europa caíram como pato nas duas. O resto que você vai escutar por aí é história e conversa fiada. Aqui eu estou aqui para te contar a verdade. Não tenho motivo nenhum para te mentir. Tá? Então, você fique sabendo. Vou trazer depois detalhes dessas armas, mas o grande perigo vem do céu. Tá? É da onde eles têm medo. Não é o que eles conhecem, que já é assustador. É o que eles não conhecem ainda. Hoje, o exército russo é o único exército vitorioso no campo de batalha em guerra de intensidade. Também o comandante Robson estava falando sobre isso. Guerra de intensidade. É a velha história. Treino é treino, jogo é jogo. Para vocês saberem como as coisas são mal contadas, eu já falei e já repeti. Vou dar um novo número para vocês. O número antigo diz, e comprovadamente no Google, onde você quiser certificar, que na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu 11 mil aeronaves. Huey, tá? Phantom, T-86, tudo. B-29, perderam no total. Skyrider, que eles usavam de ataque ao solo. Skyrider foi o último grande caça americano a pistão. Ele não chegou a atuar na Segunda Guerra Mundial, muito resistente, usado para ataque ao solo. Nasceu velho. Não, a realidade é essa, mas foi usado. Drones, já existiam drones na época. Existiam drones. Foram 11 mil. Quantos que o Vietnã do Norte, a Rússia perdeu? 180. Mas tem outro dado ainda. O dogfight, o combate aéreo clássico, aquele que você vê na revista Asas, ou que você vê no programa Asas, os programas da Discovery, onde você nunca viu um piloto americano ou israelense ser abatido. Nunca. Eles nunca foram abatidos. Naqueles programas, é tudo de WO. Só que no mundo real, o que aconteceu? Eu vou te dar números do Vietnã. Os Estados Unidos perdeu mais de 900 aeronaves de combate na mão dos MiG-19 e 21, tinha até MiG-17, principalmente Phantom F-5, Douglas Skyhawk A4 e outros aviões que foram dizimados do céu, e eles abateram apenas 46 aviões soviéticos. Foi uma proporção absurda, 20-1. Tem nada parecido. Nada. 20-1 no dogfight. No dogfight. Perderam 900 aeronaves, B-52, 900 aeronaves. E derrubaram quantos? 46. Os MiG-21 fizeram a festa de todo mundo. Até o sistema SM, os SAM, os primeiros, que derrubaram, foi um vento divino. Né? Levou tudo. Então, eles sabem muito bem qual é o risco, o potencial e a letalidade das forças vermelhas. Que eles contam para os canaizinhos que eles dão algumas migalhas, é outra história. Mas essa não vale a pena ser escrita. Tá?